Fala, família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta sexta-feira, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 28/2/2025. Eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e, enfim, parece que um presidente irá colocar os interesses do Vasco acima dos seus próprios interesses, porque de forma inédita, Pedrinho vai colocar os seus bens em risco nessa recuperação judicial. Vou te contar toda essa história, porque se essa parada comprovar fraude, corrupção ou gestão temerária, o Pedrinho pode perder os seus bens. Vamos falar ainda do Pedrinho, que teve abrindo o jogo, o porquê que o Vasco decidiu jogar no Engenhão e também promete, lutar para os clássicos voltarem a ser em São Januário, e ele chegou a disparar: eu tenho casa para jogar. Vou trazer esses cortes. E o Pedrinho ainda fala do Lloyd Augusto, que a atitude do atleta teria surpreendido o presidente do Vasco. Uma resenha bem bacana para vocês também aqui ter conhecimento. E ainda vamos falar muito sobre essa janela de transferências, porque o Brian Palacios parece que não está muito afim de vir jogar no Vasco não. Mas será que a torcida do Vasco está afim também que o Brian Palacios pinte aqui no Gigante da Colina? Ainda vamos falar do Jair, ainda vamos falar do De Luca, ainda vamos falar do confronto da Copa do Brasil. Todos os confrontos da segunda fase estão definidos e detalhe, Nova Iguaçu e Vasco será no Nilton Santos. Em falar em Nilton Santos, parece que o técnico Felipe Luiz, lá do Império do Mal, tá pipocando e promete de repente colocar um time misto para ainda um clássico. Bom, tudo indica que não teremos a carga máxima de ingressos a ser vendidos. Será que sim? Será que não? Bom, hoje ainda é sexta-feira, mas eu vou te trazer o número de ingressos para você também deixar a sua opinião. E para finalizar, a pergunta que não quer calar: será, galera, que vai dar bom nesse clássico? Será que os três tenores, olha aí, ó, ah, papai, será que tanto o Garré como o Nuno e o Lloyd vão aparecer no banco de reservas? Essa é uma pergunta que não quer calar, porque hoje o Vasco termina a sua preparação visando o jogo de amanhã. E adivinha onde o Vasco vai treinar pela manhã? É lá no Nilton. Então já já eu volto aqui com muitas informações nesse canal que não para de trabalhar, meu irmão. Você é louco, papito? Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 104 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua moral, porque se não fosse por vocês, dificilmente aquela plaquinha estaria ali. Então eu sempre vou ser grato, sempre vou agradecer a todo o apoio, e continue me apoiando, deixando o seu like, porque ele é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. Inclusive, se chegou até você, e se você gostar do nosso trabalho aqui, da forma que nós passamos as informações do Vasco, também se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia e as nossas lives às 10h30 da manhã. Inclusive hoje tem uma live gostosinha, a gente deixa bastante opinião, debate os assuntos com mais amplitude, porque aqui no vídeo é mais para te manter informado. Bom, e para finalizar, no final todo mundo comente, mas o like, galera, papo reto, é muito importante para o crescimento do canal. E eu quero começar, cara, com essa entrevista lá do Pedrinho, falando à TNT, que ele chegou a revelar que os seus bens podem ser bloqueados nessa recuperação judicial. Claro, caso haja fraude, gestão temerária ou corrupção. Mas ele chega a falar que isso demonstra o tamanho do comprometimento e também da certeza que aquilo que ele está fazendo é o correto para recuperar o Vasco da Gama. Agora, um grande detalhe: antes do Pedrinho falar, desde já eu quero parabenizar ele por essa atitude
Eu acho que faltou muito isso nos últimos anos, principalmente algum tipo de punição, bloqueio de bens para os gestores que passaram por gestão temerária, hein? Jorge Salgado e companhia, olha, vou te contar um negócio. Mas vamos ouvir aqui o Pedrinho e você, concorda com ele ou não? Deixa a sua opinião. Como administrador da RJ, e os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Ou seja, não vai ter sacanagem nessa recuperação judicial. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Porque, no fim, não é só sobre você, né? Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio É arriscadíssimo. quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Cara, e mais uma vez, parabéns, Pedrinho, pela sua atitude, pela sua iniciativa, pela sua coragem, sabe, de colocar os seus bens aí, cara, algo que você construiu durante a sua carreira, mas por entender e acreditar nesse projeto de recuperação, você está fazendo isso, cara, eu torço muito que dê certo, sabe, que você seja um exemplo a ser seguido para os demais, que depois de você, com certeza, porque nós passamos, mas o Vasco fica, mas aqueles que vierem, que consigam seguir o seu exemplo. Mais uma vez aí, cara, fiquei bem surpreso, tá? Com essa atitude do Pedrinho. Confesso que, bom, eu nunca vi como vascaíno nenhum gestor fazer isso daí. Agora vamos falar aqui um pouquinho de Copa do Brasil, porque olha só, galera, mais um clube considerado de camisa perdeu para um clube inferior. A Copa do Brasil tem dessas coisas e o Curitiba foi eliminado para o Ceilândia. E assim termina, sabe, a primeira fase, vários clubes eliminados, mas já temos aqui os confrontos da segunda fase. Eu não vou falar todos os confrontos, mas tem aqui alguns interessantes, como o Operário Tombense, que é um confronto ali da Série B, mas também tem o Vitória e o Náutico, que eu acho que é um confronto que vai pegar. Então, ou seja, né, o Vasco está aqui nesse bolo, vai enfrentar o Nova Iguaçu, e a notícia que chega lá do Vene Casagrande é que esse jogo será realizado no Engenhão. Aí essa galera aí, olha, que está torcendo o nariz, falando que esses jogos não podem acontecer em campos de grama sintética, o Nova Iguaçu escolheu jogar no dia 5 de março, tá bem pertinho, tá? Olha só, ó. O Nova Iguaçu vai mandar o seu jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil no Newton Santos. A partida deve ser realizada no dia 5 de março, inclusive os reforços vão poder jogar essa partida. É a pergunta que não quer calar, né? Essa galera que tá com esse couro de grama sintética, eu não vou me meter nisso. Cada um tem a sua opinião, eu acho que grama natural sempre foi, né? Aquilo que os jogadores estavam acostumados no futebol, veio a tecnologia, veio essas mudanças, principalmente pela falta de trato nos gramados e por nem todos os clubes ter o seu próprio estádio. Então, às vezes, ele divide o seu gramado com 2, 3, 4, 5 clubes e acaba acontecendo que não consegue suportar. E daí veio a grama sintética. Bom, mas o Nova Iguaçu também quer jogar no tapetinho. Parece que quem não irá jogar no tapetinho, mas pelo menos não vai passar pelo mesmo tipo de rescisão que passou o Zé Gabriel, é o De Luca. E o Vasco, ele fez essa rescisão unilateral com o Zé Gabriel por causa dos seus altos salários. Mas o De Luca, como recebe só 100 mil, ô rapaz, 100 mil aqui, hein? Hoje, hein, Papito? Imagina aí, 100 mil pingando na sua conta. Porra, nesse carnaval seria uma delícia, né? Então, mas ganha só 100 mil, então esse daí não precisa passar, de repente, pela mesma situação do Zé Gabriel. Agora, eu já cansei de falar que o Vasco aí não tem tanto interesse de permanecer com o Jair. Inclusive, o jogador, ele fez toda a sua pré-temporada, está sendo utilizado,
mas até agora o Vasco não chamou o Jair para assinar sua renovação de contrato e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Inclusive, alguns clubes da MLS têm buscado o atleta, têm despertado ou demonstrado interesse pelo jogador. Vamos ver como é que fica essa situação. Seria muito bom o Vasco conseguir negociar o Jair e ele tentar tirar, porque se eu não me engano, o Vasco ainda tem dívidas com o Atlético Mineiro do Jair. O jogador também sair no final do ano ou no meio do ano, ali a custo zero, não seria interessante, porque o Vasco botou um dinheiro, pegar pelo menos ali, né, a metade ou um pouco mais da metade desse valor, para o Vasco seria muito bom. O Vasco está nesse processo de recuperação judicial, como acabamos de falar no início desse vídeo. E, cara, tem essa daqui, ó. Brian Palacios não se empolgou inicialmente com a ideia de jogar no Vasco. Agora o diretor Paulo Brax trabalha para convencê-lo. Entre os clubes, o acordo já está fechado. Cara, tomara que não convença, tá? Tomara que ele continue lá e... Ali, rapaz, o Andy Allan, ele manda assim, ó, a maré está virando. Isso aí, Palácios, fica no Galo. E tem uma galera ali, sabe, criticando o Palácio. Cara, o torcedor do Vasco não vai sentir a menor falta. Inclusive, muita gente não tá nem aí para essa contratação. O jogador pode chegar aqui e surpreender, mas até o momento não é o caso. Agora, quem surpreendeu o presidente Pedro Paulo, que vai voltar agora com mais um corte, foi o Lloyd, que foi anunciado ontem e já está bidado, tá? Já está em condições de pegar o Império do Mal até no sábado, caso o Carille queira utilizar o atleta. Vamos ouvir aqui o Pedrinho falando sobre esses bastidores da contratação do Lloyd e é bem bacana, tá? É surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes pra gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com Jesus na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você está rindo? Eu estou falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele. Então, quer dizer... Aí o Pedrinho revelando esses bastidores bem bacana e também o Vasco se empenhando depois que o jogador colocou a sua cabeça a prêmio, mas em nenhum momento ele falou assim, olha, estamos preocupados dele fazer isso aqui. Bom, no mínimo também tem muitas coisas que o Pedrinho não pôde falar, esse desgaste entre o Lloyd e o antigo clube, mas o importante é que chegou, já está regularizado e agora tomara que jogue muita bola aqui no Vasco, porque nós estamos precisando. Inclusive está aqui, sabe, alguns números interessantes desses três que chegaram. Bom, quem foi que subiu essa postagem? Foi lá o Mumuzinho na Colina, lá na sua página de X e também no seu canal. Aqui se falar de Vasco, um abraço, Mumu. Ele vem trazendo, né, aqui o Nuno Moreira, 38 jogos, 11 gols e 6 assistências. Benjamin Garré, 58 jogos, 13 gols e 4 assistências. Lloyd Augusto, 48 jogos, 5 gols e 6 assistências. É claro que você quer saber se os jogadores irão entrar ou não. Também estou muito curioso para mim poder seguir. Essa publicação também o Mumu repostou. Nós já tínhamos subido essa informação
lá no nosso X, obrigado pelos créditos, Mumu, ele pegou e trouxe de novo, porque agora o Lloyd fechou, quando nós trouxemos, o Lloyd ainda estava em trâmite, sabe, para ficar aqui no Rio, tudo certo, e ali na época foi a Sport TV que fez esses cálculos, só que eles fizeram de 55 milhões, mas só chega a 55 milhões de contratação, caso esses jogadores consigam bater as metas. Por enquanto, o Vasco gastou 43,5 milhões com os reforços. E a pergunta que eu quero te fazer é se foi um dinheiro bem gasto, porque nós vamos voltar aqui de novo com o presidente Pedrinho, que botou na cara. E olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz, eu tenho várias críticas aqui à gestão do Pedrinho, a gente sempre está aqui criticando alguma coisa que a gente não concorda, como a comunicação, que poderia ser melhor. Eu acho que essa crítica não é só minha. Quando o Vasco vai mal, como torcedor, a gente vem para cá, reclama que nós queremos reforços, inclusive reclamamos muito, fizemos até contagem regressiva, porque a gente entendia que o Vasco tinha que suprir algumas carências. Eu acho que ainda tem, sabe? Mas pelo menos o Vasco, com a chegada desses jogadores, vai ter mais um pouco de equilíbrio entre os seus setores. Mas contudo, cara, eu acho que há muito tempo o Vasco não tem um presidente que se posiciona, sabe? E tenta trazer uma representatividade para o clube. E mais uma vez o Pedrinho vai colocar aqui, né, na mesa, dizendo o porquê que ele acha errado do Vasco não jogar em São Januário. E, cara, foi categórico, concordo com tudo que ele falou. E depois ele vai falar o porquê que ele quis jogar no Engenhão. Uma coisa de cada vez. A gente entra em contato, a nossa diretoria tenta entrar em contato com a diretoria do Flamengo no domingo, não tem sucesso. E na segunda-feira a gente decide seguir nosso rumo. Obviamente, uma das alternativas era o Engenhão. Mas eles não ofereceram o Maracanã? Não, já estava meio que programado e a gente vai entrar nessa conversa também. Então a gente entra em contato para entender a situação do primeiro jogo, a gente como mandante, e a gente não tem um retorno. Ou seja, quando ele fala que já estava pré-programado, estava todo mundo contando lá, na galinha, tá ligado? Desculpa aí, mas, cara, ai, que ditado popular pesado. Mas, cara, é exatamente isso, já estava contando com o ovo pronto. O ovo não foi botado para fora. E o grande... Vou ficar calado, porque, bom, a gente sabe quem acabou tomando na cabeça, para não falar outra coisa pior com essa história. Mas aí, cara, para você ver a prepotência dos caras, sabe por quê? Ao decorrer de alguns anos, o Vasco sempre tem sido subserviente dos clubes, das federações, mas agora o Pedrinho está se posicionando. Igual a questão lá do jogo Vasco e Atlético, o Vasco foi obrigado a jogar contra o Atlético e dar descanso para o Atlético e também para o Flamengo, sendo que o Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil, não teve descanso. Mas aí o Pedrinho foi lá e se posicionou. Tá certo, irmão. Já falei, se eles estão do lado de lá, a gente está do lado de cá. Nunca nos misturamos. E não adianta, cara. Olha só a malandragem dos caras. Através disso, a gente segue a nossa vida. Primeiro, antes de chegar no Engenhão, obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida meio a meio, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário, porque não tem como dividir meio a meio em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, o Famudeu, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, verdade, não tem briga ao redor do estádio. Por que que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E aí a gente solicita o Botafogo, porque tem uma boa relação com o Botafogo, todas as vezes que nós precisamos, a gente solicitou o Botafogo. E aí, obviamente, quando a gente solicita o Botafogo, a gente tem uma consulta técnica, porque não é só uma decisão administrativa, porque a gente está falando de um gramado diferente. Então, como tem uma posição administrativa, mas tem uma interferência técnica, eu tenho que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão. Agora vem a malandragem dos caras. Se liga.
Bom, depois eu falo aqui do Nilton Santos. Primeiro eu quero vir aqui no corte do... Cadê o corte? Aqui. Quero vir nesse corte aqui, ó. Em um momento foi colocado, vou jogar no Engenhão, porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Se liga aqui nessa parada. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões. Isso aí. Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ e isso é divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos... Agora vem a parte mais bizarra disso tudo. Quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vagas de estacionamento de visitantes, vestiário de visitantes. Vestiários de visitantes. E o Flamengo, como visitante, ele tem um processo de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante no jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é arrumar briga, pelo contrário. Então, quer dizer, o Pedrinho vem falando categoricamente que na nomenclatura o Vasco é mandante. Mas a inversão de mando de campo vem em tudo aquilo que cerca o jogo. O Vasco não tem estacionamento de mandante, o Vasco não tem os locais ali reservados para o time, ou para, no caso, as ações que o Vasco faz como mandante. Detalhe, o Vasco não tem a bilheteria de mandante, não tem os bares de mandante, não tem os restaurantes de mandante, não tem nada, meu irmão. Mas você tem que ir lá jogar, tá ligado? Porque quando você vai lá jogar, você satisfaz meia dúzia. No vídeo anterior, já tinha trazido quanto que a FERJ ganha no meio dessa brincadeira toda. Então, quer dizer, cara, o Pedrinho tá muito certo. Muita gente, não, tá jogando lá para igualar as forças, porque lá vocês vão tirar. Não, não é isso, cara. É porque lá o Vasco vai se sentir mandante da partida. Já que não pode jogar na sua casa, como o Pedrinho falou, que vai lutar pro Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrar lá dentro, porque todos os clubes entram, porque só o Flamengo e o Fluminense não podem entrar. Então, quer dizer, tá certo mais uma vez. Então tem que brigar mesmo. E outra coisa, Vasco, toda vez que se sentir prejudicado para jogar lá no Maracanã como mandante / visitante, que jogue no Engenhão. Agora, em falar em jogar no Engenhão, a galera também tem que dar uma abraçada aí, né, meu irmão? Eu não vou nem fazer esse tipo de apelo, porque eu acho que não precisa. Mas, segundo o Vene Casagrande, só tinham sido vendidos até o momento que subiu a matéria, às 7h07 da noite, 10 mil ingressos. Eu também acho que a torcida do Império do Mal não vai. E esses 10 mil ingressos aí, a grande parte é de vascaínos. Mas já era para ter esgotado isso daí. Detalhe, tá? Dos ingressos, para quem quiser saber. Ali, os setores mais populares estão custando R$100, que é o setor sul e o setor norte. E lá, né, o leste, superior e inferior, e o oeste também, superior e inferior, ali tem um valor diferente. Setores inferiores são 140 e os superiores são R$120. E aí você pode, né, ir ver o jogo do Vasco na santa paz, na tranquilidade, de repente aí depois, né, ir para a folia, para o carnaval. Inclusive o Vasco faz o seu último treinamento hoje, se preparando para essa partida, visando o clássico de sábado, aonde nós estaremos ali para uma transmissão exclusiva.
E um outro detalhe é que, segundo informações que vem lá da Raíssa, lá do site Goal, a Raíssa Simplício, ela vem dizendo que Luiz Felipe vai discutir com a comissão técnica sobre poupar alguns jogadores no clássico contra o Vasco por causa do gramado sintético do Newton Santos. Então, cara, pra mim isso aí também é outro mimimi. Tá, poxa, engraçado, né? Vai jogar lá contra o Palmeiras, vai poupar jogadores ou não vai poupar? Eu fico muito curioso para saber, sabe, se realmente o Império do Mal poupa lá, né? Contra também o Atlético Paranaense. Então, isso aí tudo é historinha. É tudo aí para querer provocar comoção, sabe? Se acontecer alguma coisa ali de diferente que eles estão planejando, porque já tem até excursão para a final, tá? Ou contra o Volta Redonda, ou contra o Fluminense. Eles estão assim, né? Desse ritmo. Então eles vão meter essa. Ah, não, porra, não, deu errado porque foi no sintético. Aí tomara que o Vasco dê 2 porradas no Flamengo. É difícil pra caramba. A gente sabe a qualidade dos caras, mas, enfim, continuo com a minha mesma ideologia ou com o meu mesmo jeito de pensar. Jogo é jogado e lambaria é pescado. Sábado a gente resolve essa parada, valeu? Agora, se eles vão vir com time sub-20, sub-15, vai vir completo, não tô nem aí pra isso, mano. Isso é problema deles. Nosso problema é resolver aqui esse jogo e, quem sabe, levar uma vantagem lá para no Maracanã, aonde, infelizmente, é duro falar, mas hoje não é mais a casa do Vasco, como já foi no passado. Eu queria saber muito da sua opinião sobre o posicionamento do Pedrinho, sobre o que ele falou do Lodge ali, os bastidores, e principalmente sobre a sua atitude corajosa de colocar os seus bens em risco nessa recuperação judicial. E para finalizar, deixe também a sua opinião sobre o clássico, também sobre o Jair, que pode sair do Vasco até no meio do ano, já assinando um pré-contrato, e também do De Luca. E aí o jogo do Vasco na Copa do Brasil, tá? Aonde nós estaremos ali, se Deus quiser. E esse jogo, dia 5, de repente, lá no Engenhão, de novo, papito. Mas, ai, meu Deus. Vai ter gente querendo se meter nisso daí. Escuta bem o que eu tô falando. Tô metendo o meu pé. Mais tarde eu volto aqui para a nossa super live. A gente vai debater sobre todas essas histórias. E à tarde eu volto para mais um super vídeo. Já naquele esquenta desse clássico. Olha, eita, mas todo ano também essa polêmica. Deus me livre. Beijo no coração. Tô metendo o meu pé. E eu fui que fui.